Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa RH em Ação, do operacional ao estratégico. Aqui eu conto estratégias para você alavancar seus resultados, melhorar os seus salários e se tornar um profissional de RH altamente desejado pelo mercado. E se esse é o seu primeiro contato por aqui, eu sou Elaine Andrade, sou educadora de cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de negócio e gestão de pessoas. Atuo também como consultora organizacional e mentora para profissionais de RH se tornarem aí profissionais mais posicionados e de referência no mercado. O tema de hoje é OKR para potencializar os resultados em gestão de pessoas. Você já ouviu falar sobre OKRs? Se já ouviu, vai conhecer um pouco mais e para quem ainda não conhece, vai conhecer hoje o que é e como aplicar OKRs na área de gestão de pessoas. Vamos começar? O que é OKR? O OKR é um método para definição de objetivos e mensuração de seu progresso a partir de resultados chaves. Pode ser considerado também uma ferramenta, uma metodologia para gestão de metas e acompanhamento de resultados. Quais são os benefícios do OKR? Olha, vários são os benefícios que esta metodologia pode trazer para as organizações e, claro, para a área de RH. Ela estabelece mais foco, mais precisão em relação ao que a empresa espera, ao que uma determinada área quer alcançar, em termos de objetivos, trazendo aí um alinhamento para a organização, para as equipes, colocando todos os profissionais, todos os membros de uma determinada equipe a par daquilo que é prioridade a ser alcançada naquele momento e também alinhando quanto ao propósito, por que estamos buscando determinados objetivos. A agilidade também é uma marca dessa metodologia. Por isso ela é reconhecida como uma ferramenta importante no conceito aí do ágil. E lembrando que, mais do que ferramentas, o ágil é um processo de mudança de mentalidade. Então, é isso que o OKR vai proporcionar também. Uma mudança de perspectiva em relação à forma de se definir metas, de definir resultados, trazer maior agilidade em função de um ciclo mais curto de proposição de objetivos, traz também um sentido e um processo de pertencimento à organização, o foco naquilo que precisa ser alcançado, trazendo o sentido de dono. Uma visão que muitas organizações buscam trazer para os seus profissionais, criar em cada indivíduo, em cada colaborador, esse sentimento de dono e de pertencimento. Então, o OKR, dentro desse contexto aí da agilidade, do agile, ele vai facilitar a visão de uma perspectiva de longo prazo, mas também trazendo a execução para um curto prazo, estabelecendo um método mais preciso, um senso crítico, uma visão de progresso, e fazendo com que cada pessoa se responsabilize pelos seus resultados. Sabe aquele conceito do accountability, que traz aí uma perspectiva de integridade? Não há uma tradução clara para o português, mas ele representa basicamente um processo mais ético em que o indivíduo ele assume a responsabilidade pelos seus resultados e presta conta, como se fosse ali uma contabilidade. E aí o OKR ele vai possibilitar enxergar com mais clareza períodos e também ciclos com mais precisão e um acompanhamento mais próximo também. A colaboração é um outro benefício que o OKR ele traz. Ele demanda que os times trabalhem de uma forma mais cooperativa, que as pessoas colaborem entre si para que os resultados do setor e da organização sejam alcançados efetivamente. Então, aquela perspectiva de uma competição interna acaba reduzindo, porque as pessoas têm um foco muito maior em alcançar os resultados e se sentem engajadas, comprometidas, consequentemente, o senso de satisfação pelo alcance daquelas metas, os objetivos traçados, gera em cada indivíduo um senso de realização, um compromisso cumprido. Consequentemente, o fator colaboração, ele vai fortalecer as equipes.
e o sentido de unicidade, ele fica mais presente. E um benefício que eu particularmente gosto mais é o processo de aprendizado. O OKR, em função de definir ali uma cerimônia para o acompanhamento, o processo de análise, de medição, para aferir se efetivamente esses resultados estão acontecendo, ele força também as equipes a compreenderem esse processo, a analisarem como foi os resultados alcançados. Eles foram alcançados efetivamente conforme nos propusemos? Houve aí algum fator que impediu o alcance 100% desses objetivos? O que facilitou, o que dificultou no percorrer dessa trajetória em relação aos objetivos estabelecidos? Como podemos trabalhar de uma forma mais coesa, mais colaborativa para o próximo ciclo? Então, cada ciclo em si, ele tem um processo único de aprendizado e que, se analisado, compreendido pelos membros do time, poderá facilitar o alcance dos objetivos no próximo ciclo, fazendo assim o sentido real do processo mais ágil, com foco na melhoria contínua em ciclos mais curtos de processos, de melhorias, consequentemente, trazendo um efeito maior no sentido da performance organizacional. Viram aí, né? São vários os benefícios propostos pelo OKR. Então, vale a pena a gente conhecer mais e implementar essa estratégia no nosso trabalho aí como profissionais de RH. Às vezes, acontece uma confusão aí entre o OKR e o BSC, algumas pessoas ficam na dúvida quando utilizar um, quando utilizar o outro, será que o BSC já está ultrapassado? Olha, a título de curiosidade, você sabia que o BSC, ele foi definido muito posteriormente ao processo de identificação, definição, conceituação dos OKRs, que aconteceu mais ou menos lá no início da década de 70? Pois é, o BSC, ele é mais jovem do que o OKR. Interessante, não é? Então, o OKR ele foi mais propagado, disseminado, a partir da sua utilização no Google. O Google é uma grande referência de boas práticas de inovação, traz sempre novidades ao mercado e, mais uma vez, aí com relação também às metodologias de planejamento de metas. Agora, qual é a diferença entre o OKR e BSC? O BSC, ele vem aí do conceito de Balance Scorecard, a partir de uma perspectiva balanceada, por isso, né, o balance, entre 4 dimensões: a financeira, aprendizado, processos e clientes. Então, na perspectiva do BSC, esses 4 elementos precisam estar balanceados para que os resultados da organização sejam potencializados e sejam alcançados. Na perspectiva aí financeira, é importante, né, identificar quais são os fatores que vão fazer com que essa organização ela seja e se torne mais rentável. Na perspectiva processos, é buscar mais eficiência, mais simplicidade, agilidade em processos que vão favorecer o atendimento aos clientes. Na perspectiva cliente, o foco é na satisfação e na fidelização de clientes. Aprendizado está a chave aí para a área de RH. Na perspectiva aprendizado, estão os fatores que vão propiciar, que vão sustentar o progresso da organização e também os outros elementos, financeiro, processos e clientes. Em aprendizado, encontramos ali as competências-chave, a questão da cultura favorável a um processo de gestão de resultados mais efetivos. Então, em essência, um não exclui o outro. Existem organizações, por exemplo, que utilizam o BSC para a definição dos objetivos estratégicos de médio e de longo prazo, e ali, no processo de definição dos objetivos por setor, já implementam o OKR. E outras preferem utilizar o OKR diretamente. Então, na verdade, vai depender muito aí do seu contexto, que você compreenda a sua organização, qual é o objetivo, se for mais fácil para os líderes da organização definir os objetivos a partir do BSC, utilize o BSC, mas traga também o OKR para experimentar aí uma perspectiva diferente, onde efetivamente as pessoas vão se sentir parte integrante do processo de definição estratégica. E quando as pessoas se sentem parte de um processo estratégico, efetivamente elas se comprometem.
Elas se comprometem com a execução e se comprometem com os resultados. As características fundamentais do OKR estão assim definidas, né? A comunicação, então o OKR ele demanda ali uma comunicação clara, transparente e contínua para todos, em todas as direções, em todos os níveis, e isso vai trazer aí um maior alinhamento entre as estratégias e quem executa no dia a dia. Além de também contribuir para que a visão de quem está lá na ponta, executando as intenções estratégicas, possam servir de feedback, retroalimentar esse processo. A simplicidade é um fator muito presente aí no OKR. É uma metodologia simples, com poucas etapas e o melhor, facilita muito o gerenciamento das lideranças, no sentido de comprometer e responsabilizar cada indivíduo sobre a sua responsabilidade em relação aos resultados que o setor precisa alcançar para contribuir, assim, efetivamente com os resultados globais da organização. O processo ele pode acontecer tanto de cima para baixo, como de baixo para cima, não há uma regra, como, por exemplo, no caso dos métodos tradicionais, em que é feito um planejamento e depois um processo de desdobramento ou cascateamento, como algumas pessoas gostam de chamar. Nesse modelo mais tradicional, que a gente percebe que o tempo que se leva para a definição da estratégia, o desdobramento por áreas, setores e às vezes até no âmbito do indivíduo, isso aí acontece de uma forma muito longa. Os tempos atuais demandam mais rapidez nesse processo, até porque o contexto muda muito. Então, no passado, enquanto se desenvolvia um método mais extenso de planejamento estratégico, muitas questões já estavam mudando e o processo ainda nem havia finalizado. E essa é uma grande um grande ganho, né, que o OKR ele traz para as organizações, porque ele permite mudanças enquanto o ambiente também muda. Então, é uma ferramenta muito mais flexível também. Por isso, ele traz mais transparência, porque todos podem conhecer os OKRs de todos, da presidência, do seu próprio líder, de outras áreas. Não há ali nenhum impeditivo para que as pessoas conheçam essas propostas, até porque elas podem ali, em algum momento, perceber que podem contribuir com um objetivo que é de outra área, que é de uma outra pessoa. Então, isso gera o espírito efetivo de time, de colaboração. Os objetivos são desafiadores e precisam ser desafiadores. Então, uma questão importante que o OKR traz é que nós teremos aqui objetivos compromissados, isto é, aqueles que vamos buscar na sua completude, na sua totalidade, mas há aqueles objetivos ousados, há um estímulo ao risco. Esses objetivos mais ousados, eles têm ali uma denominação também de moonshot, chute à lua, é estimular para que as pessoas busquem cada vez mais a excelência. Então, nesses objetivos que são os ousados, provavelmente não se vai chegar ao 100%, porque se obtivermos o resultado em 100%, significa que eles não foram ousados na medida certa. Então, isso gera uma outra mentalidade, né? A perspectiva de que aquela figura de um indicador 100% verde não necessariamente demonstra que estamos buscando os melhores resultados para a organização e que são verdadeiramente resultados que a gente pode chamar de ousados. Já o OKR, ele faz com que as pessoas percebam que elas podem ir além e força essa busca em superar cada vez mais os seus limites de um ciclo para o outro. Os ciclos são curtos, como já falamos, então essa perspectiva de um período mais definido é que traz a agilidade e faz com que o processo rode de uma maneira mais vista e mais perceptível por todos. E a partir de cada ciclo, vamos ali então fazendo as paradas necessárias para a reflexão. E olha que interessante, normalmente a gente queixa, né, e ouve ali das lideranças que não tem tempo para parar, para refletir, para aprender, para se desenvolver. E dentro da cerimônia do OKR, ele é forçado a fazer isso. Em alguns momentos, ali junto com a equipe, em alguns momentos com um liderado em específico, para identificar onde é que ele pode, como líder, ser um apoio melhor para este profissional.
E também a questão da adaptabilidade. A gente está vivendo aí essa perspectiva, né, de tantas mudanças, de tantas incertezas, a falta de clareza para uma perspectiva de médio e longo prazo. Então, o OKR ele permite essa flexibilidade e se ajustando à medida que as questões no ambiente externo também se modificam, e exigindo assim da organização um novo posicionamento. E esse reposicionamento ele é muito mais rápido com a utilização aí do OKR. Então vamos lá, como podemos identificar e definir OKRs? Vamos começar pelo O aí, o objetivo. Então, para se definir o objetivo, é importante que você responda a seguinte questão: o que queremos alcançar? Então, o objetivo é isso, é a visão da organização, da empresa, do time ou de um indivíduo. O que se espera alcançar? Respondida esta questão, teremos aí a delimitação de um objetivo. Lembre-se, né? Esse objetivo, ele pode ser compromissado, mas também deve ser ambicioso, ousado, representar aí um certo risco. E, claro, deve estar muito coerente com a linguagem da organização, com a cultura da empresa, para que as pessoas se identifiquem, se percebam ali naquele objetivo. O KR representa os resultados-chave, ou seja, qual é o caminho que a gente vai seguir, perseguir, para alcançar os objetivos que foram propostos. Então, o KR demanda a gente responder a seguinte questão: como alcançar os objetivos que foram propostos? Respondida esta questão, nós teremos aí os resultados possíveis. Ele define quais são os resultados que se espera alcançar, como sabemos que vamos chegar lá e o que eu faço para chegar lá. Então, o KR, ele representa o foco, um marco, uma perspectiva de identificar efetivamente se aquele objetivo está sendo alcançado ou pode ser alcançado. E tem uma visão clara, ele tangibiliza o objetivo. Então, a gente consegue perceber se efetivamente o objetivo foi alcançado. E outro ponto importante, muitas vezes se percebe uma confusão entre KRs, ou seja, resultado-chave e tarefa. Tarefa está muito relacionada ao nosso dia a dia, à rotina. Tarefa é o que a gente vai fazer. Então, definidos objetivos, delimitados os KRs, o próximo passo é o plano de ação. No plano de ação, provavelmente nós teremos ali tarefas, projetos que vão tangibilizar os objetivos traçados e é a forma de executar, a execução. Então, não tem a ver com tarefas aí. Preste bem atenção. Se quando você for definir o seu KR, ele estiver muito próximo a uma atividade, ou você reconhecer ali uma forma de fazer que tem a ver com a sua rotina, provavelmente você não descreveu esse KR da maneira correta. Então, ou seja, o KR representa o como, né? Como esse objetivo será alcançado ou como saberei que eu alcancei o meu objetivo. Para facilitar, existem alguns tipos de KR que você pode utilizar aí para te ajudar nessa definição. Pode representar um valor, alcançar alguma perspectiva quantitativa, por exemplo, alcançar a marca de 2 bi de assinantes no primeiro trimestre de lançamento do seu site. Isso traz um marco aí de valoração. Ele pode representar também uma qualidade em relação, olha, correções de falhas. Então, no nosso exemplo, ter no máximo 2 correções de falhas nas páginas do seu site. Eficiência. A eficiência tem a ver aqui com o tempo, né, que se realiza alguma coisa. No nosso exemplo, temos reduzir o tempo de setup da máquina de X para Y. No caso aqui em específico, reduzir em 2 horas. E milestones, que são marcos importantes. Isso é tão bacana dentro de um projeto que tem uma perspectiva de longo prazo, você definir marcos intermediários para ir demonstrando as pequenas evoluções. E até isso ajuda na identificação por parte dos times e em, olha, reforçar que o progresso ele está de fato acontecendo. Então, no milestone, por exemplo, pode ser lançar uma nova funcionalidade de um aplicativo, do seu site, de um serviço, até o 2º mês após o lançamento. Bacana, né? Esses tipos nos ajudam também a definir com mais clareza os nossos KRs. Agora que você já sabe o que é o KR,
já aprendeu como definir com clareza objetivos, definir os KRs, os resultados-chave. Vamos ver alguns exemplos? Trago aqui para vocês um exemplo para a área de vendas, por exemplo. Bater o recorde em vendas da empresa. Esse é o objetivo. Os KRs que vão demonstrar que esse objetivo está sendo alcançado ou como podemos realizá-lo são aumentar em 20% a taxa de conversão dos acessos vindos do Facebook para o blog. Então, veja que a gente tem aqui, olha, uma marca, né? 20% de aumento de uma taxa. KR2, aumentar de 40% para 50% os leads vindos pelo tráfego orgânico. Também tem uma métrica aqui neste resultado. E, por fim, aumentar em 30% a taxa de engajamento no Instagram. Então, olha, outro ponto importante que a gente pode ver aqui a partir desse exemplo. O KR também traz bem claro, dentro do seu texto, da sua definição, um elemento de métrica que nos possibilita visualizar o alcance do objetivo. Ele traduz com mais facilidade e mais especificidade o que o objetivo representa. E como implantar o OKR? Olha, os OKRs partem aí necessariamente da perspectiva da identidade, do propósito da organização. Então, é importante que ele represente a missão e a visão da empresa e que sejam estabelecidos critérios de sucesso para aquele ano. Então, o que vai ser um fator de sucesso para a sua organização, para a sua área, para o seu setor de RH, por exemplo? Quais são os fatores críticos de sucesso, ou seja, aqueles dos quais a gente não pode abrir mão e não pode deixar de medir, né? Uma paradinha aqui para uma reflexão interessante. Jack Welch fala que nenhuma empresa, pequena ou grande, consegue ter sucesso no longo prazo sem times que acreditam na missão e compreendem como atingi-la. Então, o OKR, olha, ele reforça o tempo inteiro a perspectiva da missão e do propósito da organização. Para que estamos aqui? Então, ele é um elemento, além de propiciar agilidade nos resultados, é também um mecanismo de reforço da cultura. Olha que bacana. Então, partimos do propósito, clareza da missão, clareza da visão, onde a gente quer chegar, para a definição dos objetivos anual. E a partir dos objetivos anuais, temos a perspectiva dos ciclos. Define-se ali, então, os objetivos trimestrais. Como fatores críticos de sucesso, a gente pode falar, olha, da capacidade de inovar, o aumento na participação no mercado, custos, margem de resultado, controle de qualidade, melhoria da qualidade, lançamento de novos produtos, satisfação, aumento de clientes, são só exemplos que podem ficar aí para você pensar para a sua organização, na sua realidade, quais são esses fatores, hein? Quais pesam mais? Então, vejam aqui um exemplo de estrutura de OKR. Então, depois que você define os objetivos anual e vai para a definição dos objetivos do ciclo e chega nos KRs, teremos mais ou menos essa estrutura, esta árvore, podemos dizer assim, de objetivos. Olha, e como a metodologia ela preconiza, é interessante definir ali uma quantidade que nos possibilite o acompanhamento preciso e mais foco. Portanto, desenvolva e elabore no máximo 3 objetivos organizacionais, tenha como média 2 objetivos por área e até 5 KRs para cada objetivo. Então, isso nos delimita uma quantidade, né? Você vislumbra aí dentro da sua empresa quantos mais ou menos seriam os objetivos, os KRs, considerando todas as áreas envolvidas neste modelo de gestão. Então, aqui são os objetivos organizacionais, são a partir deles que serão definidos objetivos de cada área, de cada setor, e temos os objetivos, que são desdobrados aqui na segunda linha, e os KRs. Portanto, nós temos os objetivos que são da organização, os OKRs da empresa, para cada área, os OKRs do setor, e podendo também definir OKRs para os indivíduos. Fica bem legal, né? Para acompanhar aí os resultados-chave. E, claro, não poderíamos deixar de pensar, o nosso foco é para potencializar a gestão de pessoas. Olha, são vários benefícios aí, né? Vocês já perceberam como
traz resultados a aplicação do OKR. E para a área de RH, isso é bem interessante. Mesmo que a sua empresa não utilize o modelo aí, olha, você pode, enquanto RH, ser um modelo para as demais áreas da empresa. Então, alguns exemplos aqui de objetivos para o RH. Ser uma empresa desejada pelos talentos. Esse é o OKR de uma organização em que a gente está ajudando a implementar este modelo. E os resultados-chave para alcançar este objetivo? Aumentar a satisfação dos funcionários em 20% na pesquisa trimestral de engajamento, implantar o feedback contínuo em 100% das equipes, 100% é ousado, hein? Aumentar a taxa de promoção interna em cargos de gestão de 5% para 15%, também bem ousado. Então, isso traz para o RH mais foco na sua atuação e nos ajuda a minimizar aquela velha dor, né, que a maioria dos profissionais de RH tem. Como mensurar a contribuição das ações de RH para o negócio? O OKR nos ajuda a trazer essa clareza. Perceberam aqui? Vamos lá? Então, resumindo o nosso bate-papo de hoje. Dicas para implementação do OKR. Primeiro passo, tenha propósito e estratégias claros. Então, se você está pensando em implantar na área de RH, estabeleça o propósito. Por quê? Que tipo de RH você quer ser aí na sua organização? Quais são as suas estratégias enquanto área de gestão de pessoas e como essas estratégias estão alinhadas às intenções corporativas? Passo 2. Defina qual a frequência os objetivos serão estabelecidos e avaliados. Olha, você pode ter o objetivo e o processo anual, semestral, trimestral. A metodologia, ela define ser trimestral até para ter este cunho aí mais ágil. Mas fica aí também a flexibilidade de você ajustar de acordo com a sua realidade. Terceiro passo, defina e comunique os OKRs da empresa. Comunicação é um fator chave de sucesso para a implementação dessa metodologia. As pessoas precisam conhecer. Mesmo que você defina isso só no setor de RH, comunique para as lideranças. Os líderes vão conhecer quais são as estratégias de RH e, com isso, vão saber como vão poder contar com a área também para alavancar os seus próprios resultados. Passo 4. Os times definem como vão contribuir para os RHs, para os OKRs, melhor dizendo, da empresa. Olha, se eu estou definindo aqui para o RH, então todo o time tem que participar. E eles podem apontar, olha, como eles veem, qual é a melhor contribuição para alcançar esse objetivo, esses objetivos. Qual é a contribuição de cada um, inclusive, para a proposta de objetivos que foi ali definida. Quinto passo, garanta os check-ins de OKR. O OKR também tem uma cerimônia. Então, semanalmente, as equipes se reúnem para analisar os resultados e os aprendizados. Há aí também reuniões individuais, com o líder e o liderado responsável por um KR ou por um objetivo, para analisar o progresso, dificuldades, possíveis obstáculos e como a liderança poderá ajudar ali a superar tais obstáculos. E as análises mensais, e também as retrospectivas. Vamos analisar como foi o ciclo, aprendizados, fatores que dificultaram, fatores que estimularam o alcance dos resultados que obtivemos até aqui. E, por fim, revise os OKRs ao final de cada ciclo. Então, pensando aqui no fechamento do ciclo, o que nós vamos levar para o ciclo seguinte, o que foi válido, o que não foi, como podemos melhorar os objetivos e os resultados para o próximo ciclo. Combinado? Fechado aí? Então, deixo aqui para você profissional de RH super antenado, um desafio. Qual é o seu objetivo ousado para os próximos 3 meses, hein? Conta aqui pra gente. Olha, se você gostou do conteúdo da aula de hoje, deixa aqui o seu comentário, se inscreva e acione o alerta para que você possa ser informado sempre que um novo conteúdo estiver no ar. E se for válido para você, compartilhe com outras pessoas que você considere que também vai usufruir do conteúdo de hoje. Ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro.